Olá, meu amigo. Sabemos do grande crescimento que teve o speckle tracking na aplicabilidade nas doenças do coração. Nós hoje podemos fazer strain e strain rate de ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo. Sabemos que hoje o speckle tracking é uma ferramenta que pode nos ajudar a identificar no ventrículo esquerdo a disfunção ventricular subclínica, pode identificar em um paciente portador de hipertensão pulmonar a presença do engrossamento da parede do VD, mas no átrio esquerdo talvez seja uma das aplicações mais importantes do strain. E para isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o strain do átrio esquerdo. Vejam, é importante lembrar que quando eu penso na função do átrio esquerdo, eu lembro que o átrio ele é uma câmara de grande importância, não somente no componente diastólico, mas também no componente sistólico, uma vez que para que o ventrículo esvazie durante a sístole, ele precisa primeiro ter enchido durante a diástole. Então vejam que o átrio esquerdo ele possui três funções. Uma função de reservatório, função essa onde a câmara atrial esquerda armazena sangue para depois contribuir com o enchimento ventricular. Então reparem que a fase de reservatório contribui com 40% para a fase de enchimento do ventricular esquerda. E lembrem, ao momento que o átrio esquerdo começa a receber sangue, todo mundo sabe que é durante a sístole ventricular. Durante a sístole ventricular, o átrio esquerdo vai enchendo e ao final da sístole ventricular, o átrio esquerdo tem o seu maior volume. Então vejam, se eu quiser identificar o maior volume da câmara atrial esquerda, eu preciso utilizar o eletrocardiograma como um marcador do final da sístole. Isso será identificado logo após o pico da onda T do eletrocardiograma. Veja que também existe uma fase chamada fase de conduto, ou seja, no momento que o átrio esquerdo ainda está enchendo, a válvula mitral se abre e o sangue começa a passar agora, vindo das veias pulmonares, diretamente passando pelo átrio e indo para o ventrículo esquerdo. Então vejam, se eu não tiver a fase de conduto, eu posso perder 35% da fase de enchimento do ventrículo esquerdo. Então eu tenho uma fase de reservatório que contribui com 40%, tenho uma fase de conduto que contribui com 35%. E por último, o átrio esquerdo também tem uma fase de bomba, ou seja, o átrio esquerdo contrai para ejetar dentro do ventrículo o que faltava para encher o ventrículo esquerdo de maneira total. Por isso que nós sabemos que quando nós estudamos, por exemplo, o fluxo mitral através do Doppler pulsado, a gente identifica uma velocidade de onda E maior do que a velocidade de onda A, porque em condições fisiológicas, 70% a 80% do sangue chega ao ventrículo esquerdo na fase de enchimento rápido e apenas 20% a 30% vai passar durante a fase de contração atrial. O átrio em condições fisiológicas não precisa fazer muita força. Ele trabalha mais como reservatório do que como bomba. A partir do momento que o paciente tem uma alteração de relaxamento ventricular, agora o átrio começa a participar muito mais do enchimento diastólico e aí essa fase de bomba se tornará muito mais importante do que a fase de conduto. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Vejam, a fase de reservatório, como eu falei, é uma fase que acontece durante a sístole ventricular. O sangue que vem chegando pelas veias pulmonares, ele vai sendo coletado e vai se acomodando na câmara atrial esquerda. Veja nessa imagem, quando nós olhamos para a câmara atrial esquerda e tentamos entender como ela vai enchendo, obviamente, como o átrio esquerdo enche, ele não vai se deslocar para cima, ele se desloca para baixo, como se você estivesse enchendo uma luva de centro cirúrgico com água. Ele vai se distendendo para baixo. Então reparem que eu olho as paredes do átrio esquerdo e observo que ao final da sístole nós temos
um aumento dessa câmara atrial esquerda, sempre lembrando que o deslocamento das fibras do átrio são para baixo, posteriores, porque agora eu estou enchendo essa câmara. Vejam aqui nessa curva de strain, quando nós começamos a fase de reservatório, como o átrio esquerdo está se enchendo, agora a gente começa a identificar uma fase positiva da curva. Por quê? Se nós colocarmos 2 pontos, por exemplo, nessa parede do átrio esquerdo, você vai observar que quando acaba a sístole, os 2 pontos estão mais afastados um do outro. Então, na verdade, a distância entre pontos no início era menor do que ao final da sístole. Por isso que a gente diz que o strain da fase de reservatório ela é positiva, ou seja, é essa primeira parte da curva de deformação do átrio esquerdo. Então, todo paciente que tem um átrio, que tem uma boa fase de reservatório, ele vai ter uma boa ascensão dessa curva inicial. Então, essa parte inicial da curva está relacionada com a fase de reservatório, ok? Agora vejam, reparem que quando eu olho a deformação do átrio esquerdo em cada segmento, é necessário lembrar que a deformação do teto do átrio será menor do que a deformação na base do átrio. Então vejam, quando eu olho a deformação regional do átrio esquerdo, essa deformação deve diminuir da base para o teto. É sempre assim. As regiões próximas do anel são as regiões que têm a maior taxa de deformação longitudinal. E aí ela vai decrescendo em direção ao teto. Lembrando que a parede lateral tem as taxas mais altas, porque ela não tem nada segurando a sua movimentação, e a parede septal é a sequência, e o teto são os valores menores. É dessa maneira que eu compreendo a distribuição da deformação longitudinal a nível do átrio esquerdo. Taxas de longitudinal mais altas a nível do anel, e ele vai se deslocando em direção ao teto do átrio esquerdo, as taxas vão caindo. Ok? Então, nessa etapa, na fase de reservatório, a minha curva é positiva. O tempo todo está acima da linha de zero. Vejam que toda a curva de átrio ela é positiva. Não existe curva de deformação atrial negativa. O que acontece, como vamos ver mais à frente, é que em algumas etapas ela vai se tornando menos positiva, mas ela continua sendo positiva. Ok? Então, essa fase identificada com a seta em azul é a primeira fase de deformação do átrio, que é a chamada fase de reservatório, que é uma fase ampla, positiva, relacionada com o enchimento da câmara atrial esquerda durante a sístole ventricular. Vamos ver agora uma outra fase, que é a fase de conduto. Ou seja, durante o início da fase diastólica, o enchimento ventricular rápido, agora o sangue que é contido dentro do átrio esquerdo, ele vai ser aspirado para dentro do ventrículo esquerdo. Só que quando ele vai liberando espaço dentro do átrio esquerdo, porque o sangue vai se deslocando do átrio para o ventrículo, e liberando espaço dentro do átrio, agora eu continuo às vezes recebendo um pouco de sangue pela veia pulmonar que ainda não tinha sido deslocado para dentro do átrio. Mas essa, como é uma fase diastólica, o mais importante que eu tenho nessa fase é o enchimento do ventrículo esquerdo inicial. E nós sabemos da grande importância do enchimento do ventrículo esquerdo na parte inicial, porque 70% a 80% dos casos vai acontecer na passagem do enchimento rápido. Então, nessa fase, o átrio esquerdo começa a se esvaziar dentro do ventrículo. Mais uma vez, se eu pensar em 2 pontos e agora acompanhar a fase de conduto, como o átrio esquerdo está se esvaziando, aquela distância grande que tinha entre 2 pontos na fase de reservatório, que era a fase que encheu, o átrio esquerdo estava pletórico, cheio de sangue, os pontos afastados um do outro. Quando eu vou esvaziando o átrio esquerdo dentro do ventrículo, essa distância entre pontos vai diminuir,
Por isso é que a gente vê a fase de reservatório, que é a primeira, e a fase de conduto, que é a segunda, a gente começa a diminuir o valor de deformação longitudinal. Mas veja, ela não é negativa, ela apenas diminui em comparação com a fase de reservatório, porque agora o ato esquerdo está diminuindo de volume interior, porque ele agora está deslocando sangue para dentro do ventrículo esquerdo. Então, cuidado, a fase de conduto ela é menos positiva do que a fase de reservatório, mas nunca podemos dizer que a fase de conduto é uma fase negativa. É que nesse momento a deformação longitudinal do átrio começa a cair, e aí o seu valor absoluto vai ser menor do que o valor da fase de reservatório. Então, essa é a chamada fase de conduto, que vai identificar o sangue agora se deslocando do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, observando uma diminuição inicial do tamanho do átrio, uma vez que ele está se esvaziando dentro da câmara ventricular esquerda. Outra coisa importante, quando a gente olha a deformação da fase de reservatório e fase de conduto, eu tenho que lembrar que ainda existe uma fase, a chamada fase de bomba. Essa fase de bomba está relacionada com a deformação do ato esquerdo, que acontece durante a contração atrial. Nesse momento, em condições fisiológicas, 70 a 80% do sangue já tinha passado para dentro do ventrículo durante a fase de enchimento rápido, que era aquela fase que a gente conhece como fase de conduto. Reparem que agora, os dois pontos que eu coloco no ato esquerdo, como agora o ato esquerdo esvazia quase todo o seu conteúdo para dentro do ventrículo esquerdo durante a fase de contração atrial, a distância entre pontos vai estar muito pequenininha, porque o ato esquerdo já está quase todo vazio, esperando iniciar a próxima sístole. Então, quando eu olho para a fase de bomba, a gente identifica ainda um componente perdendo a sua positividade com valores menores do que da fase de reservatório, que da fase de conduto, mas observem, nunca negativo. Tanto a fase de reservatório como a fase de conduto e a fase de bomba, elas obrigatoriamente no átrio normal têm que ser positivas. Sabemos que às vezes ao final da fase de bomba pode acontecer uma pequena negativação em alguns atletas, mas o ideal é que toda a curva de deformação do átrio esteja acima da linha de base. A fase de reservatório, a sístole ventricular, a fase de conduto, o enchimento rápido, e a fase de bomba, a contração atrial. E lembrando, né, gente, sempre a parede lateral do ato esquerdo tem taxas de deformação maiores do que a do septo e maiores do que o teto atrial. Tem que respeitar essa hierarquia. Começa primeiro na lateral, depois no septo interatrial e depois no teto atrial. Vejam aqui uma imagem de um apical 4 câmaras, onde nós fizemos todo o bordeamento do interior do ato esquerdo e a gente identificou taxas de deformação regionais, segmento basal, médio e apical da parede septal interatrial, e aqui eu tenho a parede lateral do átrio e o teto. Reparem que toda vez que eu vou marcando os pontos, o sistema cria as suas deformações em cada uma das cores. A cor amarela, a cor azul, a cor verde, e ele coloca na curva de strain longitudinal do átrio o comportamento de cada curva para que você saiba o valor de deformação em cada um dos segmentos. É importante lembrar que ele decresce em direção ao teto. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse ato e esticarmos ele no papel, você vai observar que a região do teto atrial é aquele que tem as menores taxas de deformação. Por isso que essa curva identifica o centro dela com um azul mais claro. Lembrem que quando eu olho para a deformação do átrio, reparem que o azul mais escuro é a taxa mais alta de longitudinal. O branco é 0 e o vermelho está deformando ao contrário. Reparem que o teto está deformando com uma cor mais clara,
mostrando que a região do teto atrial tem uma deformação menor do que as outras paredes. Reparem que essa parede fica de um lado e a outra parede fica do outro. Eu apenas peguei o meu átrio esquerdo e estiquei ele. Botei isso para um lado e botei isso para o outro, estiquei aqui. O centro será o teto e as demais extremidades será a parede lateral do átrio e a parede do septo interatrial. Então, essa curva paramétrica ela é muito importante, porque ela identifica que na região do teto eu tenho taxas mais baixas e nas extremidades do átrio esquerdo eu tenho taxas mais altas. Isso é a fisiologia de um átrio esquerdo normal, ok? Então vejam, os dois segmentos, o sistema trabalha com dois segmentos chamados segmentos do septo interatrial, dois segmentos do teto atrial e dois segmentos da parede lateral do átrio esquerdo. E aí eu preciso não somente identificar o strain global do átrio, mas eu preciso também compreender que existe uma queda das taxas de deformação do segmento basal do átrio, próximo ao anel, em direção ao teto atrial. Se eu tiver taxas de deformação do teto atrial mais altas do que do septo interatrial e do que da parede lateral, com certeza esse átrio esquerdo é um átrio doente. E lembrem, muitas vezes, quando um átrio esquerdo se torna doente, ele não obrigatoriamente tem que estar relacionado com alguma doença valvar, como a estenose mitral e a insuficiência mitral. Existe um processo chamado miocardite atrial, que pode acompanhar processo de doença reumática. A miocardite atrial faz com que haja uma diminuição expressiva das taxas de deformação do átrio esquerdo. Vejam aqui mais uma vez a presença da fase de reservatório. Durante a sístole ventricular, o átrio esquerdo vai se enchendo e seu teto vai se deslocando para baixo, para trás. Isso vai fazendo com que a minha deformação se torne positiva. Então, a deformação do átrio esquerdo na fase de reservatório é positiva. Lembrando que esse momento deve sempre estar atento ao eletrocardiograma, porque na fase de reservatório a gente vai identificar ela logo após o pico da onda T. Vejam agora a fase de bomba. Então, eu tive a fase de reservatório, a fase de conduto e a fase de bomba. A fase de bomba ela é muito importante. Ela identifica o comportamento do esvaziamento final do átrio esquerdo. E lembrem, ela é uma curva positiva, porém decrescente. Tanto a fase de conduto quanto a fase de bomba é uma fase positiva decrescente. Eu tenho taxas menores do que a fase de reservatório. A fase do átrio esquerdo que nós temos a maior deformação positiva é a fase de reservatório. Qual é a fase da deformação do átrio que eu tenho a deformação menos positiva? É a fase de bomba, ok? Então, dessa maneira eu compreendo como o átrio esquerdo se deforma positivamente no início, menos positiva na fase de conduto e pode chegar ao zero ao final do enchimento diastólico. Outra coisa importante, lembrar dos pontos de referência. Nós sabemos que quando a gente faz a obtenção do strain do átrio utilizando apenas o 4 câmaras, pode variar de 40,1% mais ou menos 7,9%. Se a gente faz somente o 2 câmaras, 44,3% mais ou menos 6%. E podemos fazer isso também de maneira global. Peguei o 4 câmaras, identifiquei o valor, peguei o 2 câmaras, identifiquei o valor e fiz a média. Eu posso oferecer também dessa maneira. E aí eu consigo identificar se a deformação do átrio está normal ou patológica. Outra coisa importante, a fase de reservatório é a que tem o maior valor de strain longitudinal. Então, o átrio esquerdo é uma câmara que apresenta a sua maior deformação longitudinal ao final da sístole ventricular, que está relacionada com a fase de reservatório. Essa fase de reservatório, ela aumenta durante o exercício. Ela pode diminuir nas hipertrofias do ventrículo esquerdo. Lembra? Quando eu tenho uma alteração de relaxamento causado pela hipertrofia do ventrículo esquerdo, eu vou perder um pouco o componente do conduto e vou ganhar o componente de bomba.
Então, tanto a fase de reservatório cai, como a fase de conduto cai, para que a fase de bomba mostre o seu poder. Ao invés de trabalhar com 20 a 30% de volume que entra no ventrículo, quando essa minha bomba está hiperativa, eu posso trabalhar com 60 a 70% da responsabilidade do enchimento ventricular. Reparem que a fase de reservatório ela diminui na insuficiência cardíaca. E observa-se, quando você encontra um strain dessa fase menor do que 15,1%, nós identificamos uma pressão capilar pulmonar acima de 18 milímetros de mercúrio. Mas vejam, esse strain de 15,1 a gente deve chamar de strain longitudinal do ato esquerdo global. Ok, isso? Então, eu tenho uma queda da fase de reservatório, porque eu tenho uma queda da função sistólica, mas dependendo da fase de conduto e fase de bomba, eu vou ter um valor maior ou menor de strain longitudinal do átrio. E lembrem que essa identificação de um strain do átrio menor do que 15,1%, identificando uma pressão capilar acima de 18 milímetros de mercúrio, apresentou uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 93%. E observem que a fase de bomba ela aumenta nas hipertrofias. Por quê? Porque a fase de reservatório caiu e também devido à hipertrofia, ao maior endurecimento do ventrículo esquerdo, também a fase de conduto diminui. Vamos agora ver o strain do ato esquerdo em condições especiais. Na cardiomiopatia hipertrófica, nós conhecemos um valor da fase de reservatório que se correlaciona como um alto preditor de desenvolvimento de fibrilação atrial em menos de 12 meses. Então, se eu tenho um paciente com cardiomiopatia hipertrófica e você faz o strain de reservatório e ele encontra um valor menor do que 21%, abra o olho, tenha cuidado, acompanhe melhor esse paciente, porque ele tem muita chance de desenvolver fibrilação atrial em menos de um ano. Da mesma maneira, na fibrilação atrial crônica, aquela fibrilação atrial crônica que você tratou com ablação por catéter, se você tiver, após o procedimento, ainda a queda do strain e do strain rate do ato esquerdo, isso possivelmente estará relacionado com a recorrência da arritmia. Então é muito importante também observar a deformação do átrio no contexto da fibrilação atrial crônica que foi tratada por ablação com catéter. Outra coisa importante, na insuficiência cardíaca, como eu falei para vocês, um valor menor do que 15,1% está relacionado com uma pressão capilar pulmonar acima de 18 milímetros de mercúrio. E muitas vezes isso pode ser a sintomatologia mais importante da dispneia e é uma dispneia de etiologia cardíaca. E observem o valor desse strain com alta sensibilidade e alta especificidade. Mas veja, quando nós encontramos essa deformação em torno de valores abaixo de 15, temos que ter cuidado que isso identifica uma melhor correlação com o aumento da PCAP, mas ela não teve uma boa correlação com a relação E sobre a linha. A relação E sobre a linha foi mais acurada quando o paciente tem uma disfunção ventricular mais importante. Vejam também, no paciente com estenose mitral, a gente sabe que a fase de bomba não vai colaborar muito com o enchimento diastólico. Isso faz com que o strain longitudinal do átrio caia e esse átrio se dilate. Então, é muito importante avaliar isso na função do ato esquerdo. Vejam nesse trabalho publicado, onde ele tentava identificar em paciente portador de estenose mitral ainda assintomático, qual seria o valor do strain do ato esquerdo que poderia predizer fibrilação atrial em 50 meses, ou seja, em torno de 4 anos. Em torno de 4 anos, nós identificamos que aqueles pacientes que tinham um strain do átrio menor do que 17,4%, esse valor de strain ele era um marcador, um preditor de fibrilação atrial em 4 anos nos pacientes portadores de estenose mitral assintomática.
E lembre também, existe da mesma maneira os valores de referência também do ato direito. Você vai analisar da mesma maneira que você analisa o ato esquerdo. O ato direito tem a fase de reservatório, que é a fase sistólica, tem a fase de conduto, que é a diástole inicial, e tem a fase de bomba, que é a diástole final. E aí, os seus valores de strain global podem variar de mais 49, mais ou menos 13, ou mais 46,9, mais ou menos 26, dependendo do trabalho de referência. Então vejam, dessa maneira, a gente compreende a importância da deformação do ato esquerdo, não somente na doença diastólica, mas também na estenose mitral, tentando identificar aquele paciente que pode evoluir com maior frequência para a fibrilação atrial, mas também nos pacientes portadores de hipertensão arterial, onde o ventrículo esquerdo já se encontra adaptado, ou seja, com hipertrofia, nós identificamos uma queda do reservatório, uma queda do conduto e um aumento da fase de bomba, mostrando agora que o ato esquerdo precisa trabalhar mais para completar o enchimento diastólico.